E aí, bora falar de um assunto que tira o sono de muita gente? A gente vai desvendar hoje um roteiro prático para transformar aquela ansiedade da entrevista de emprego em inglês em uma proposta de contratação. Um passo a passo para brilhar quando a oportunidade aparecer. Pois é. Quem nunca sentiu, né? Aquele frio na barriga, a mão suando, só de pensar em ter que responder tudo em outra língua. É exatamente esse medo que muitas vezes se torna uma muralha entre profissionais super talentosos e o emprego dos sonhos. Mas a boa notícia é que tem estratégia para derrubar essa muralha. E para ajudar nisso, a gente tem um mapa. Olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos entender o desafio de frente. Depois, a gente apresenta o roteiro do sucesso, detalha como construir as respostas, como refinar a comunicação, a importância de ensaiar e, finalmente, como tudo isso leva para a aprovação. Um plano bem completo. Então, vamos começar sendo bem honestos. Sentir essa ansiedade é super normal. Não tem nada de errado nisso. A pressão é altíssima e a impressão de que o idioma é uma barreira intransponível pode até paralisar. Reconhecer isso é o primeiro e mais importante passo para virar o jogo. E olha, a grande sacada aqui não é virar fluente do dia para a noite, tá? Ninguém espera isso. O segredo é ter uma preparação estratégica bem focada. O objetivo é usar o inglês que já existe com confiança para conseguir mostrar todo o potencial e as habilidades que já estão lá. O foco é em ser eficiente na comunicação, não na perfeição. Ok, então qual é a solução para isso? É um roteiro. Um plano bem claro, com 5 passos que, se seguidos com foco, podem preparar qualquer profissional em menos de um dia para ter a confiança necessária. E o plano é este aqui. São 5 passos bem estratégicos. A gente começa dominando o básico, com as perguntas que sempre caem. Depois, aprende a antecipar o que pode vir de mais específico. Aí, foque em destacar os pontos fortes, dá aquele upgrade na fala com o Business English e, claro, pratica tudo com um treino autônomo. Uma jornada bem definida, né? Agora a gente bota a mão na massa de verdade. É hora de construir o conteúdo das respostas. Os 3 primeiros passos daquele nosso roteiro são totalmente sobre isso. Criar uma base de respostas bem forte para qualquer pergunta que aparecer na frente. O começo de tudo está aqui, nessas perguntas guia. São aquelas clássicas, né? Tell me about yourself. Perguntas sobre o trabalho atual ou os anteriores e, claro, o pedido para compartilhar um caso de sucesso. Se as respostas para essas 3 áreas estiverem na ponta da língua, o mínimo que todo recrutador espera ouvir já está garantido. É o alicerce. E para contar essas histórias de sucesso de um jeito que realmente impressiona, sem se enrolar, existe uma ferramenta poderosíssima, o método SAR. Situação, ação e resultado. Pensa nele como uma fórmula para organizar a história, ser direto ao ponto e deixar o impacto bem claro. E a genialidade do método está na simplicidade dele. Funciona assim. Primeiro, descreve o contexto geral, a situação. Em seguida, conta o que exatamente foi feito, qual foi a ação. E, por fim, o mais importante de tudo, mostra qual foi o impacto, o resultado. Isso transforma uma história qualquer em um case de sucesso que convence. Agora, uma dica de ouro para conseguir antecipar as perguntas mais específicas. Primeiro, pega a descrição da vaga, o job description, e faz uma caça às palavras-chave. Depois, lê o próprio currículo com o olhar de quem está contratando. E o pulo do gato, o foco não é tentar adivinhar a pergunta exata, e sim preparar as respostas para os temas que com certeza vão aparecer. Na hora de falar de pontos fortes e fracos, o jeito que a gente fala muda tudo. Para ressaltar uma qualidade sem soar arrogante, uma boa é começar com I would say there I am. E para falar de um ponto a melhorar, a gente pode usar I tend to be, que suaviza e mostra autoconhecimento, falando de uma tendência, não de um defeito definitivo. Muito bem, com o conteúdo preparado, a gente sobe de nível. Agora não é mais só sobre o que dizer, mas sim como dizer. É aqui que entra o tal do Business English, para dar aquele polimento profissional na comunicação. E a diferença na prática é gritante. Olha só esse exemplo. O básico seria algo como I worked with sales with 10 people. We worked on campaigns. Funciona, a informação tá ali. Agora, olha a versão profissional. I was in charge of the sales department and I led a team of 10 people. Percebe? A experiência é a mesma, mas a segunda frase passa muito mais autoridade e profissionalismo. E isso nos leva a um ponto crucial, que é o seguinte: não adianta nada ter um currículo impecável, cheio de experiências incríveis, se na hora H, na entrevista, o discurso não consegue transmitir essa mesma excelência. A fala precisa estar à altura do currículo. Agora a gente chega no passo final, mas que é absolutamente essencial: o ensaio. Uma entrevista de emprego, no fundo, é uma apresentação de vendas. Só que o produto é você.
E toda apresentação importante precisa de treino, não é mesmo? E dá para treinar por conta própria com umas dicas bem simples e eficazes. Grave áudios das suas respostas para ouvir o ritmo, ver se não está falando rápido ou devagar demais. Grave vídeos, principalmente para checar a postura na câmera. E, se possível, simule a entrevista com alguém. A pessoa nem precisa falar inglês. O importante é se acostumar a falar com outra pessoa prestando atenção. E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Existem umas armadilhas bem comuns na preparação. Por exemplo, não ter na manga algumas frases de efeito para destacar as competências. Decorar tudo palavra por palavra e acabar soando como um robô. E talvez o maior erro de todos, treinar só escrevendo, sem nunca praticar em voz alta. Bom, agora vamos amarrar todas essas pontas. Todo esse processo, desde a construção das respostas até o ensaio, tem um único grande objetivo: transformar toda essa preparação em confiança de verdade. É isso que vai pavimentar o caminho até a aprovação. No fim das contas, a mensagem principal é esta. Este roteiro não é sobre decorar falas, mas sim sobre construir uma segurança genuína. E é essa confiança que nasce de uma preparação estratégica que o recrutador percebe do outro lado e que faz toda a diferença no mundo. E para fechar, fica o chamado à ação da Elaine Florencio, a autora por trás desse roteiro. Get ready, job seekers! É um recado direto, um incentivo para colocar tudo isso em prática e ir para cima da oportunidade. Então, a gente termina com essa pergunta no ar. Depois de seguir esse roteiro, a ideia é que o sentimento não seja mais de medo, mas sim de preparo, de capacidade e de inspiração para dar o próximo grande passo na carreira.